Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Na Arena do Corinthians, em Itaquera, 1-0 para a equipe corintiana. Foi o seu destaque, né, Pascoal? A vitória do Corinthians. O Corinthians fez um gol muito cedo, né? Com aproximadamente 10 minutos. E depois o Corinthians começou a jogar dentro do seu modelo. Recua o time, impede o adversário de conseguir jogadas ofensivas, e o São Paulo não teve muita criatividade, não conseguiu muita coisa. O Corinthians até o final da partida teve mais finalizações do que o São Paulo, 14 finalizações do Corinthians e apenas 6 do São Paulo Futebol Clube, dando uma demonstração de que o time do Corinthians, quando joga na sua arena, quando tem o seu torcedor, a torcida ao seu lado, realmente o time é muito forte. 1-0 para o Corinthians, gol do Pedrinho, e continua assim do São Paulo de não vencer na Arena do Corinthians. Corinthians mais uma vez confirma que contra o São Paulo consegue bons resultados, e dessa vez 1-0, um placar logo do início. O time confirmou depois. Corinthians dá um salto de qualidade na tabela, vai para 11 pontos, fica a 5 pontos do líder, que é o Palmeiras. Por isso é que o Filipão falou que ele não vê o Palmeiras como campeão na 5ª rodada ou na 6ª rodada do campeonato, porque algumas equipes se aproximam, e uma delas é o Corinthians, que já tem 11 pontos, fazendo um jogo do seu modelo. A torcida saiu satisfeita, ganha mais um clássico, mas em alguns momentos a torcida do Corinthians ficou apreensiva. Pois é, a Arena prestigiando aí o time do Corinthians é sempre uma grande força, né, Zinho? O time jogando em casa e um clássico que os dois times adoram jogar, né? Assim, o fator campo, né, num clássico desse sempre dá vantagem para o mandante. E no caso o Corinthians aproveita muito bem isso, no seu estilo, né? Muita gente diz que o jogo do Corinthians é 1-0, é a goleada, né? Mas o Corinthians, para mim, principalmente no primeiro tempo, foi melhor do que o São Paulo. Teve mais a iniciativa do jogo, né? Ficou mais com a bola, assim, buscando mais a parte ofensiva. Achei o São Paulo um pouco, os seus principais jogadores não conseguindo render. O Antony, né, que é o garoto que apareceu, surgiu, revelação, não fluir no seu jogo. Hoje ele colocou o Hudson no meio, né, fazendo ali aquela dupla de volante com o Tietê. Botou o Rodrigo Bueno, né, de início logo como meia centralizado. O Vitor Bueno. O Vitor Bueno e o Everton aberto pela esquerda com o Pato. Ele dizia que era o seguinte, o Vitor Bueno com o Pato não seria atacante, não seria o homem de ficar lá na área. Ele não quer que os dois fiquem de costas. Mas aí você não tinha referência, os dois saíam para o meio para jogar. O meio-campo do Corinthians marca muito forte, então eles também não encontravam esse espaço. Então eu achei o Corinthians, na montagem de equipe, por mais que o Cuca tentou de todas as formas mexer na equipe, mas um Corinthians mais organizado e com o mando de campo, aproveita isso, a força da torcida, da Fiel, um time que já tem um padrão de jogo. Acho que é uma vitória justa, o Corinthians sobe, muita gente critica o estilo de jogo do Carille, eu não, eu gosto muito do Carille, acho que ele sabe montar a sua equipe, o Corinthians dessa maneira conquistou vários campeonatos e por isso já está ali, como o Pascoal falou, 11 pontos, terceiro colocado, tem um bolo ali, né, de 11 pontos, 10 pontos, o Atlético tem 12 pontos, o Palmeiras é que desgarrou. Mas acho que o Corinthians entra nessa briga ali do G4, dos times desse bolo da frente. Acho que tem elenco para isso e tem treinador para isso também. Tá, daqui a pouco nós vamos colocar a classificação do campeonato, porque o Zinho já fala que está embolado ali em cima. O Pascoal também mencionou a subida do Corinthians na classificação. Daqui a pouco nós vamos colocar a classificação na tela para você. E o André Cavalcante está em Itaquera, na Arena do Corinthians, e o Gudrian Neuffer também. Já trazendo os personagens dessa vitória do Corinthians por 1-0 do São Paulo aqui no AUP. E a equipe do São Paulo, hein? Que tabu é esse, Edmundo, que não consegue vencer em Itaquera? Mais do que isso, Preto, é um time que não consegue fazer gols. Né? Tem uma enormidade aí de jogos, principalmente jogando no Morumbi, que ele não consegue marcar. Será que é só a falta
do camisa 9, a falta do centroavante, né? Depois da saída do Diego Souza, que jogava naquela posição, a contusão do Pablo, né? O São Paulo não consegue se encontrar com as redes. E aí quem não faz gol não vai vencer a partida. E aí aquele que era o único time junto com o Palmeiras, dos dois únicos invictos, né? No campeonato, sucumbiu, perdeu mais uma vez jogando em Itaquera para um time que vai se acertando. Para um Corinthians que vai começando a encontrar o seu time ideal. E aí com 2 vitórias consecutivas, né, ele dá um salto na tabela, chegando à 3ª colocação. A verdade é que o campeonato está em andamento e alguns times estão se acertando ou piorando. E só o Palmeiras joga bem, com constância. Se você for olhar, o Cruzeiro está deixando a desejar, o Grêmio teve um início péssimo, o Atlético Mineiro oscila. Então, os postulantes ao título... O São Paulo que estava chegando. São Paulo também, né? Santos empatou de novo, 0-0. Oi? Cruzeiro também. Cruzeiro. O Inter não consegue ganhar fora de casa. O Inter não consegue ganhar fora de casa. O Cruzeiro nem deu largada ainda, né? O Cruzeiro não deu largada ainda. Tá na mesma situação do Grêmio. Tá na pista. Ele ganhou 2 jogos. Ele ganhou 2 jogos jogando no Mineirão, mas não jogou bem. Ele ganhou do Ceará e ganhou do CSA, né? Foi isso. Mas não jogou bem. O CSA propôs o jogo. O jogo do Ceará, o Fábio, que hoje, no meu ver, falhou. Depois a gente vai ver. Depois a gente vai ver o lance. Ele foi o melhor jogador em campo. Então, assim, o campeonato está muito equilibrado e o desequilíbrio é o Palmeiras. O Filipão pode ficar bravo e tudo, mas é natural que o time que está há 29 rodadas no Campeonato Brasileiro... 6 jogos consecutivos só vencendo. Só um minutinho. Tem alguém falando lá na arena? Chamando a gente, a arena do Corinthians. Carilho, técnico do Timão. Vamos ouvir. Dos lados, aproximação, jogadores olhando...